Então, em vaporização, nós temos três tipos, três maneiras de passar do estado líquido para o gasoso. Né? Ó, vaporização vai do líquido para gasoso, não é isso? Por exemplo, a água líquida para o vapor de água, aqueceu. A gente pode fazer de três maneiras: evaporação, ebulição e calefação, tá? Evaporação, ebulição e calefação, beleza? Ok? Então vamos lá. Apagar aqui. O que seria a evaporação? Tá? A evaporar, processo de evaporação. O que seria isso? Gente, evaporação, a gente pode botar assim que é uma vaporização lenta. Vaporização lenta. Por exemplo, você está bebendo água, caiu um pouco de água no chão, você não viu, caiu água no chão, a água está lá no chão. Vai ficar água líquida o tempo todo? Não. Você passa o dia inteiro, quando você voltar, já secou, naturalmente. Ou seja, evaporou naturalmente, uma vaporização lenta. Naturalmente, essa água no estado líquido vai passar para o estado de vapor, beleza? Vai passar para o estado de vapor, tá? Ok? Então, uma vaporização lenta, tá bom? Então, vaporização lenta, se você quiser melhorar a definição, sem surgimento de bolhas. Tá? Sem surgimento de bolhas, beleza? E sem agitação. E sem agitação, tá bom? Ok? Beleza. A ebulição é uma vaporização, podemos dizer, rápida. Uma vaporização, a ebulição, perdão, uma vaporização rápida, tá? Aí aparece bolha, aparecimento de bolhas, pode ter agitação, né? Então, uma água fervendo, ebulição da água, né? Você liga a panela, põe uma panela de água lá no fogão, liga o fogo, a água vai entrar em ebulição a 100 graus centígrados, vai começar a aparecer aquelas bolhas e vaporizou, né? Ebulição. Ebulição da água, ponto de ebulição da água a 100 graus centígrados. 100 graus ela vaporiza, tá? Vapor d'água. Beleza? E a calefação, que tipo de vaporização é essa? Já seria uma vaporização rápida também, só que mais rápida que a ebulição. Então podemos colocar muito rápido, no sentido que seria mais rápido que a ebulição. Beleza? Tá? Então, uma variação mais rápida que a ebulição. Então, botar assim, muito rápida. Tá bom? Como você tem, quando você tem uma superfície superaquecida. Por exemplo, aquelas superfícies lá do bar que faz o misto quente, né? O cheeseburger com ovo, vai fritar o ovo naquela superfície muito quente. Uma frigideira, uma superfície extremamente quente. Aquece a frigideira. Aí você pinga um pouquinho de água, molha a água assim com a mão e joga assim, pinga umas gotículas de água lá na frigideira super quente. No que é aquela gotinha? Tss, não faz assim, ó, aquela gotinha. Tss, não é esse tss. O que é esse tss? É a calefação. Vaporização muito rápida, é o famoso tss. Beleza? Ok? É a calefação, tá? Então tudo isso são formas de vaporização. Fechado? Aparece em prova essas definições. Então, podemos apagar aqui. Definimos bem o que é a vaporização. Evaporação, ebulição e calefação. Outra observação interessante é que, do ponto de vista, aqui meu exemplo é a água, mas vale com outras substâncias. A água, né, por exemplo, na forma de gelo, derrete, o gelo puro derrete a 0 graus
e água pura ferve a 100 graus, que é o ponto de fusão. Beleza? Ponto de fusão. E a água pura ferve a 100 graus, que é o ponto de ebulição, ao nível do mar. Então aqui, ó, vamos voltar aqui para você ver aqui. Então, aqui o ponto de fusão é 0 graus, tá? Para você passar do sólido para o líquido, etc., o ponto de fusão é 0 graus, beleza? E o de ebulição, o líquido para o gasoso, é 100 graus, tá? Agora, isso só ocorre ao nível do mar, ao nível do mar, tá? Ao nível do mar. Porque, por exemplo, em La Paz, só por curiosidade, está a 3.630 metros de altitude, né? Bem alto, na cidade de La Paz, a água ferve a 88 graus. Por quê? Pois a pressão atmosférica sobre a água é menor do que ao nível do mar. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui esteja aqui ao nível do mar, ó. Nível do mar. Nível do mar, tá? Aí aqui, vamos supor que você tenha mais alto, ó, a 3.300, mais ou menos 3.630 metros, tá? Que é a cidade de La Paz, mais ou menos isso. Cidade de La Paz. É mais ou menos 3.600 metros de altitude, tá? Aqui tá a sua panelinha com água aqui dentro. Aí você vai ferver, que é o fogo. Vai ferver ela, ó, o fogo aqui. Tá fervendo ela, tá? Aí ela tá fervendo, olha as bolinhas aqui, né? Tá virando, ferveu, tá fervendo. Aqui, mesma coisa aqui, em La Paz, você tem a sua panelinha, aqui tem o fogo, tá fervendo ela, e as suas bolinhas. O que acontece? O que é a pressão atmosférica? É como se fosse a camada de ar que está em cima de você. Então, aqui, olha só, aqui tem essa camada aqui de ar em cima dessa panela. A camada de ar aqui em cima, como se fizesse uma resistência. Então, na hora que você aquecer, né, o vapor de água quer sair, mas ele encontra essa barreira aqui, que é essa camada de ar que está apertando a panela, que você não vê matar. Isso que é a pressão atmosférica. Existe a pressão associada a essa camada de ar. Já que está no nível do mar, tem uma camada de ar maior aqui. Então, essa camada de ar faz uma pressão aqui em cima dessa panela, e aí você tem que aquecer mais para sair a água, para se transformar em vapor de água. Aqui não, em La Paz, como está mais alta, essa camada de ar diminui, ó, tá vendo? Essa camada de ar em cima da panela diminui. Então, tem menos pressão aqui em cima da panela. Então, você precisa de menos energia. Você precisa que ela aquece numa temperatura menor. Tem menos camada de ar em cima da panela, então vai vaporizar melhor. Então, por isso que a temperatura de ebulição, temperatura para ferver a água, é menor. É menos de 100. Então, por isso que a gente sempre tem que dizer em que nível, né, você está trabalhando, para trabalhar com ponto de fusão e ebulição. Então, ao nível do mar, né, o gelo derrete a 0 graus e a água pura ferve a 100 graus. A gente vai ver melhor isso daqui, tá, com um gráficozinho que eu vou mostrar. Beleza? Vou definir melhor ponto de fusão e ebulição com um gráficozinho que a gente vai ver. Tá? Mas já adiantando, por isso que tem essas diferenças de ponto de ebulição. Tá? Ponto de ebulição é aquele ponto da fervura, né? Do estado líquido para o gasoso, por exemplo. Tá bom? Do líquido para o gasoso, por exemplo, aí da água. Tá? Então ficou bem claro aí, porque a água ferve ao nível do mar a 100 graus e em La Paz, que é uma cidade mais alta, né, do que o nível do mar, ela ferve uma temperatura menor. 88 graus. Então, o ponto de ebulição da água em La Paz é 88 graus centígrados, aproximadamente 88, tá? Por aí. Beleza? Então, essas são observações que eu queria fazer com vocês da importância de citar o nível do mar, o ponto de fusão de ebulição. Ok? Bom. Eu falei que, quando eu acabei de falar, que ia mostrar um gráficozinho desse lance de ponto de fusão e ebulição. Então tá aqui. Vou mostrar aqui. Diagrama de mudança de estado físico da água. Peguei a água como exemplo, porque é a substância do nosso dia a dia aí. Quem é que nunca viu a água no estado sólido, gelo? Quem é que nunca viu a água líquida? Quem é que nunca aqueceu uma panela de água e viu ela vaporizando? Né? Então é uma substância fácil assim de você lidar, que é uma substância do nosso dia a dia, mas vale para qualquer outra substância. Qualquer substância vai ter seu ponto de fusão, ebulição, vai passar do estado sólido para o líquido gasoso, beleza?
Mas vamos lá, vamos trabalhar com a água, mudança de estado físico da água. No caso, eu estou trabalhando com aquecimento. A água vai sair do estado sólido, gelo no caso, e vai passar para o estado líquido, água líquida, e vai passar para o estado gasoso, que seria o vapor d'água, tá bom? À medida que você aquece, tá? Então, olha só, o ponto de fusão da água é ao nível do mar, tá, gente? Ao nível do mar, posso botar aqui ponto de fusão 0 graus, ó, 0 graus. Então aqui seria 0 graus, tá? Essa bolinha aqui é 0 graus. Ponto de ebulição da água, aqui está marcando 100 graus centígrados, tá? Então aqui você coloca 0 graus centígrados e aqui é 100 graus centígrados. Então vamos lá. Lá a sua geladeira, a água está S aqui, gente, essa letrinha S você vai ler sólido, estado sólido, beleza? A letrinha L você vai ler estado líquido e a letra G você vai ler estado gasoso aqui nesse gráfico, fechou? Então vamos lá, e aqui o tempo, né? O tempo, a temperatura ao longo do tempo, vai passando o tempo, a água vai passando do estado sólido para o gasoso. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Bom, a água, o cubo, né, de gelo, que a água está lá no seu freezer, tá? Temperatura, uma temperatura X aí, não sei qual é, e aí a temperatura está aumentando com o tempo e chegou a 0 graus. Chegou a 0 graus. Esse pontinho aqui é o início da fusão. A água vai virar o início da fusão, ou seja, o início dela começar a virar líquido. E aqui o final da fusão, tá? Então a 0 graus, vejo que isso daqui é constante. É uma constante. A 0 graus coexistem a água no estado sólido mais líquido, beleza? No estado sólido mais líquido. Então você chega na temperatura de 0 graus, a água começa a derreter, mas coexiste o estado sólido mais líquido. É a chamada temperatura de fusão. Temperatura de fusão, beleza? Temperatura de fusão. Aí, o início da fusão, o término da fusão, a 0 graus. Continua o aquecimento. Aí, ó, já passou de 0 graus, tá? Aqui já passou de 0 graus. 2 graus, 1 grau, 5 graus, 10 graus. Aí, gente, aumentou, passou de 0 graus, a água já está no estado líquido. Acima do ponto de fusão, ela já passa para o estado líquido. Então, aqui, ó, ela já está no estado líquido. Tá? Já está no estado líquido. Então, esse segmento de reta aqui é uma temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Uma temperatura entre 0 a 100 graus. 1 grau, 2 graus, 4 graus, 5 graus, 90 graus, tá? 91 graus. Aí, aqui, chegando a 100 graus, é o início da ebulição. Aí, começa a borbulhar. E aqui fica constante. A 100 graus, tá? Coexiste ao mesmo tempo o estado líquido com o gasoso. Aquela panela está borbulhando, tem líquido junto com gás, né? Com vapor d'água, né? Líquido com vapor d'água, tá? O estado gasoso. Então, coexistem líquido com estado gasoso, no caso vapor d'água, que é o exemplo da água. Esse pontinho aqui é o final da ebulição. Então, isso aqui a 100 graus coexistem líquido com o estado gasoso, ou seja, água líquida com vapor d'água. Passou de 100 graus, 101 graus, 105 graus, 110 graus, está aumentando a temperatura, ó, com o tempo. 200 graus, enfim. Ela já passa do estado líquido para o gasoso, aqui é só vapor d'água no caso. Olha os pontinhos aqui, só vapor d'água no caso. Tá? Só vapor d'água no caso. Beleza? Então é isso que acontece com a água. O diagrama de mudança de estado da água. No caso de um aquecimento, né? No caso do aquecimento. Se fosse resfriamento, vai ser o mesmo gráfico, só que no sentido invertido, beleza? Se fosse um resfriamento, vou mostrar para vocês como seria o resfriamento. Desenho aqui para vocês o resfriamento da água. Gente, vai ser esse gráfico daqui invertido. É aquele gráfico, o mesmo gráfico, só que invertido, tá? Opa, caramba! Opa, aqui, opa, pronto. É o mesmo gráfico, só que invertido. Então aqui é a temperatura, aqui é o tempo, a água está no estado gasoso, ou seja, vapor d'água, tá? Temperatura acima de 100 graus, gente, é outro gráfico invertido, tá? Só que aí você vai falar em condensação e liquefação, né?
Porque aí o estado gasoso, acima de 100 graus centígrados, quando chega a 100 graus, ele condensa. Então aqui coexiste estado vapor com líquido, né, nessa temperatura aqui. Então está diminuindo a temperatura, está diminuindo, sei lá, estava 150 graus, 200 graus, diminuiu, a 100 graus começa a fase de condensação, a partir daqui a temperatura está diminuindo, passou para o estado líquido, né, condensou, o estado gasoso passou para o líquido, beleza? Aqui é 0 graus, tá? Então entre 100 graus e 0 graus, entre 100 graus e 0 graus, a água está no estado líquido, mas se resfriando, ó, a temperatura está diminuindo, 100 graus, 90 graus, 80 graus, 70 graus, 10 graus, etc. Quando chega no 0 graus, que é a temperatura de solidificação, né, está solidificando a 0 graus, a água começa a solidificar, começa a virar gelo. Então aqui coexiste a água líquida com gelo, começa a virar gelo a 0 graus. Tá? E aí resfriando mais ainda, abaixo de 0 graus, só tem a água no estado sólido, que é o gelo. Gelo. Então aqui vapor d'água, água líquida e gelo. Né? A partir de 0 graus começa a solidificar, virar gelo. Então é o mesmo gráfico, só que invertido. Só que aí você já não fala mais, em fusão e ebulição, né? Aí sim condensação e solidificação, que é o processo inverso da fusão e da ebulição, né? Ok? Beleza? Então, é o mesmo gráfico, resfriamento da água, só que o mesmo gráfico invertido. Fechado? Beleza. Então tá aí. Esse aqui que nós vimos, né, foi referente a aquecimento, até botei aqui. Então, como eu já falei, outro gráfico é a mesma coisa, só que invertido, tá? Invertido. E aí você já fala em condensação e liquefação, né? Bom, ok. Só que antes da gente entrar em misturas homogêneas e heterogêneas, vou voltar aqui nesse gráficozinho aí. Numa substância que nós vamos chamar de pura, substância pura, tá? Substância pura. Por exemplo, aqui é água, né? Água. Uma substância pura, só tem água. Não tem nenhuma outra substância misturada com ela. Só água. Veja que eu não estou falando água com sal, ou água com açúcar, ou água com azeite, alguma coisa dentro da água. Então, que a substância pura é só ela. É só ela, tá? É só ela. As substâncias puras, por exemplo, só água, beleza? Só sal, que é cloreto de sódio, substâncias puras, só o azeite. Bom, as substâncias puras, elas têm propriedades físicas bem definidas. Então a água, você pode ver que a água, ela tem um ponto de ebulição, que eu vou chamar PE, de 100 graus, bem definida, 100 graus, ó, constante aqui, 100 graus. Tem um ponto de fusão bem definido, 0 graus, né? Então ela tem constantes físicas que nós chamamos bem definidas, tá? Então as características, então a substância pura, como é que você descobre que uma substância pura? Se você desenhar um gráfico desse aqui, você vai ver que, por exemplo, o ponto de fusão de ebulição é constante, isso aqui vai ser uma reta. O ponto de fusão de ebulição são fixos, não mudam, ok? São constantes, beleza? Fechado?